Blessed listeners, thank you for listening to Jesus is Lord Radio, 105.3 and 105.9 FM, streaming from Nakuru, Kenya. My name is Pastor Luciane Toledo, and I am your host in this blessed program, A Letter to the Portuguese-Speaking Nations. Welcome on board. The Lord bless you. Aleluia! Abençoados ouvintes, nações e povos de língua portuguesa, amada Igreja de língua portuguesa, bem-vindos à Rádio Jesus is Lord, 105.3 e 105.9 FM, transmitindo diretamente de Nakuru, Quênia. O meu nome é Pastora Luciane Toledo e este é o seu abençoado programa Carta para as Nações de Língua Portuguesa. Bem-vindos a bordo. Que o Senhor os abençoe. Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, que tempos maravilhosos nós estamos vivendo, que tempos tremendos quando o próprio Deus Pai está visitando a terra, visitando a sua igreja, visitando os seus dois tremendos profetas na reunião de Nakuru Menengai II e operando sinais e maravilhas tremendos para despertar esta geração, para despertar a amada Igreja de Cristo, para avisar que chegou a hora de se preparar, chegou a hora de partir, porque esta terra não é o nosso lugar. Amados, esta é uma breve introdução, porque hoje eu quero transmitir para vocês um tremendo estudo bíblico, um tremendo ensino que os poderosos profetas do Senhor, nada mais, nada menos do que as duas testemunhas de Apocalipse 11, estão ensinando para a Igreja do Senhor nesta hora. O título deste ensino é: Por que o Senhor Deus Jeová Yahweh fez descer os gloriosos degraus do céu, os degraus da eternidade, os degraus da vida eterna, no céu agora? Este precioso ensino está dividido em 4 partes. E esta tradução, amados irmãos, é uma tradução literal. Foi feita uma tradução literal dos tremendos profetas do Senhor, para que a Igreja de língua portuguesa possa agora estar andando mais rapidamente, aprendendo, amadurecendo e se preparando em justiça e santidade para a gloriosa vinda do Messias. Amados povos e nações de língua portuguesa, amada Igreja de língua portuguesa, neste dia 19 de janeiro do ano de 2019, os dois tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh, as duas testemunhas de Apocalipse 11, vieram ao vivo na rádio Jesus is Lord para dar um tremendo ensino. O título deste ensino é: Por que o Senhor Deus Jeová Yahweh fez descer os degraus do céu, os degraus da eternidade? E este ensino, amados irmãos, ele é uma sequência e um aprofundamento do ensino que os dois tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh deram na 8ª Conferência de Pastores e Ministros do Evangelho, que aconteceu no dia 31 de dezembro do ano de 2018 em Nakuru, Quênia, onde o Senhor estabeleceu uma conversa muito poderosa a respeito dos gloriosos degraus do céu. E o profeta do Senhor diz que se há alguma conversa muito importante que a igreja precisa ouvir nesta hora,
é esta conversa de 15 de janeiro do ano de 2017, onde o Senhor Jeová Yahweh, o Deus do céu, veio todo o caminho desde o céu, Deus Pai, para falar a respeito da gloriosa vinda do Messias. Este dia pelo qual nós temos esperado tão ansiosamente, este dia que, quando ele acontecer, realmente trará um grande alívio para todos os cristãos, todos aqueles que se prepararam para que agora eles possam entrar no descanso de Deus. E o profeta do Senhor continua dizendo que esta é uma conversa tão poderosa que acontece justamente neste tempo, quando há uma grande visitação do Senhor na casa do Senhor. E nesta conversa, a respeito da profecia de 15 de janeiro do ano de 2017, quando o Senhor Jeová veio falar com seus servos a respeito da vinda do Messias. E nesta profecia, o Senhor Jeová Yahweh levantou seus servos acima no céu. Então, quando ele olhou para o seu lado esquerdo, ele viu a igreja subindo. O momento exato quando a igreja é levantada do chão. E então os santos eleitos de Deus, eles deixam o chão de uma forma espetacular, e então eles viram à esquerda e depois à direita. Esta conversa já tem sido repetida muitas vezes, está na internet. Então, quando eles viram à direita, eles ficam de frente para a enorme nuvem da glória de Deus, o glorioso reino do céu, o glorioso reino de Deus. E então o profeta do Senhor diz que neste momento ele pôde ver claramente as vestes que a igreja usava, as vestes gloriosas, que era linho finíssimo, resplandecente e puro. E ele descreveu com grandes detalhes o esplendor destas vestes, que eles vestiam vestes muito longas, que cobriam até os pés. Eles todos usavam turbantes, a ponto de que o profeta do Senhor não sabia discernir quem era homem ou quem era mulher. As gloriosas vestes de justiça, as gloriosas vestes da cruz que eles usavam. E então ele descreve como que esta nuvem abre, e então os gloriosos degraus aparecem, e eles começam a subir estes gloriosos degraus do céu. E uma outra coisa que o profeta do Senhor também descreveu é que ele viu que alguns deles levavam os seus filhos pela mão. E com isso o Senhor estava querendo mostrar que algumas famílias entrarão juntas. E então a nuvem os fecha para dentro do céu. Aleluia! Então, quando veio 11 de março do ano de 2018, quase um ano depois que esta profecia havia sido dada, de forma chocante, o Senhor Jeová Yahweh cumpriu uma parte desta profecia, quando ele fez descer os gloriosos degraus do céu no céu. Enquanto os profetas do Senhor estavam ministrando no altar, no púlpito do altar principal de Nakuru, o povo que estava assistindo a ministração do lado de fora, no overflow, eles puderam captar esta tremenda imagem dos gloriosos degraus de Deus no céu. Em outras palavras, eles puderam contemplar a eternidade com seus olhos mortais. Eles puderam ver a vida eterna com seus olhos mortais. Eles puderam ver o reino de Deus no céu com seus olhos mortais. Em outras palavras ainda, eles puderam ver a Nova Jerusalém com seus olhos mortais. Aleluia! Então nós podemos ver claramente que o Senhor está ansiando por atrair os crentes para Ele mesmo, para o seu reino. Esta foi a mensagem que o Senhor quis transmitir
quando, no dia 11 de março de 2018, ele cumpriu parte desta profecia. E a parte desta profecia que ele cumpriu foi muito surpreendente, porque o Senhor reverteu a ordem. Na visão original, os degraus do céu, os gloriosos degraus do céu, onde a igreja gloriosa pisará e subirá com seus pés gloriosos, era a última parte da profecia. Era exatamente o momento quando eles já estavam entrando no céu. Mas espantosamente, surpreendentemente, o Senhor Jeová Yahweh, ele inverte a ordem desta profecia. E nesta inversão, quando ele faz aparecer a última parte primeiro, ele manifesta os degraus agora, antes deles serem levantados. Esta inversão transmite uma mensagem muito clara para a Igreja de Cristo, que o Senhor está apelando, Ele está clamando, Ele está te encorajando. Ele está usando de todos os meios para atrair a sua alma para o seu reino, o reino da eternidade no céu. E também para dizer, olha, isto que estes dois profetas estão dizendo aí embaixo, está se cumprindo e vai se cumprir. Então é melhor para você se preparar. Ele está dizendo, olha a eternidade que eu preparei para você. Olha o reino da glória que eu preparei para você. Olha o descanso de Deus que eu preparei para você. Então, o poderoso profeta do Senhor diz que esta conversa é uma conversa central para a igreja agora. Porque imagine o que é que aconteceria com um cristão que neste momento não estivesse ciente de que o Senhor está falando com a igreja a respeito da entrada da igreja no céu. E repentinamente este momento o pegasse de surpresa. Esta conversa é tão central, ele diz, porque é como se o Senhor estivesse dizendo, olha, a igreja agora está na porta do céu. A igreja está prestes a entrar no céu. Esta é a mensagem que o Senhor está dando quando Ele fez descer os degraus, os gloriosos degraus do céu, no céu, acima da terra. E Ele absolutamente fez questão que fosse registrado para que todos pudessem ver e que todos tivessem a oportunidade de se preparar para este momento. Então, amados irmãos, amados povos de língua portuguesa, este cumprimento parcial do Senhor, desta profecia de 15 de janeiro de 2017, ela está transmitindo uma mensagem e está levantando perguntas muito sérias. Então, qual é a mensagem? Qual é a mensagem que o Senhor está trombeteando para todas as nações nesta hora? Quando Ele fez descer os gloriosos degraus do céu, os gloriosos degraus de Deus no céu diante dos olhos desta geração, é que aqueles que atentarem, que ouvirem atentamente e obedecerem a esta instrução, verão o seu reino eterno. Mas o Senhor está levantando essencialmente uma pergunta: por que agora? Por que Ele fez descer estes degraus justamente agora? Então, amados irmãos, dito isto, os tremendos profetas do Senhor agora vão instruir através das Escrituras da Bíblia. E então ele diz que, começando em Gênesis, o Senhor fala muito claramente de acesso à eternidade, acesso ao seu glorioso reino eterno no céu. E em Gênesis, nós vemos que o Senhor estabelece alguns parâmetros para acessá-lo, para ter comunhão com Ele. Então, falando de Adão e Eva, o Senhor deixa muito claro para eles que enquanto eles vivessem em obediência na presença dEle, a morte não os tocaria.
Então, a chave aqui é obediência voluntária e uma vida de reverência a Deus. E então, tragicamente, nós vemos que quando eles falharam em obedecer a estes parâmetros estabelecidos pelo Senhor, a porta que conduzia para a árvore da vida foi fechada. E querubins da glória foram colocados lá, guardando aquela porta, como um símbolo do juízo de Deus que foi colocado agora entre Deus e o homem. O juízo de Deus contra o pecado, que agora separou o homem do Senhor Deus, o seu Criador. Então, amados, estas questões são questões-chave que deve traspassar o nosso coração agora, nesta caminhada de volta, nesta caminhada para Deus. Esta é a mensagem que o Senhor está transmitindo quando Ele faz descer os degraus do céu. Ou seja, quando agora Ele abriu a porta do céu, o caminho para a árvore da vida que tinha sido fechado para o homem. E isto fala totalmente da obra de Jesus na cruz. Por isso que é importante entender o que aconteceu em Gênesis e por que é que esta porta foi fechada. Esta porta foi fechada e ficou fechada até que Cristo Jesus apareceu e então Ele abriu esta porta através da cruz do Calvário, a sua ressurreição e então a sua ascensão. Então isto tem tudo a ver com os degraus no céu que o Senhor fez descer agora. E é muito importante que o corpo de Cristo entenda qual é a mensagem desta profecia que se cumpriu. O que o Senhor está querendo dizer com estes degraus que Ele fez descer no céu agora? É claro que nós sabemos que esta mensagem está falando a respeito da urgência da preparação. Mas para que haja esta preparação, o Senhor agora está trazendo a instrução. Ele está indo mais profundamente na mensagem para que todos possam entender e então se posicionar. Que, amados, a nossa eternidade depende da nossa preparação. E a nossa preparação depende de uma boa instrução. Exatamente por isso o Senhor enviou agora, adiante do Messias, os mensageiros que preparam o caminho do Senhor e que preparam a igreja, a noiva de Cristo, para entrar na eternidade. Então, amados, nós entendemos muito bem que em Gênesis, o caminho que conduz para a árvore da vida, o caminho que conduz para a presença de Deus, para a vida eterna, foi fechado, intransponível. O Senhor colocou lá querubins da glória, colocou uma espada flamejante para que o homem não tivesse acesso à vida eterna, à eternidade, ao próprio Deus. Entendido isso, amados, então um caminho foi fechado e através da cruz do Calvário, este caminho foi aberto. O caminho foi fechado pelo pecado e na cruz do Calvário, Jesus, através do seu precioso sangue, Ele aniquilou o pecado pelo sacrifício dele mesmo. Aleluia! E nós sabemos que pelo pecado entrou a morte. Amados irmãos, então o poderoso profeta do Senhor diz que depois da queda do homem, entrou o pecado e entrou a morte, e a partir de então, toda a humanidade ficou coberta pela sombra da morte, pelas trevas. Então, amados, observando toda a destruição, toda a tristeza, todo o sofrimento que veio pela queda do homem, nós podemos então apreciar a obra que Jesus fez naquela cruz,
a obra maravilhosa, redentora, e de onde ele removeu a humanidade, de onde ele removeu a igreja. Aleluia! Mas antes do Messias vir para remover esta sombra da morte que cobriu a humanidade, o Senhor Jeová enviou o profeta Isaías para falar e anunciar os oráculos eternos, os oráculos de Deus, que então iriam definir e instruir o ministério do Messias, até mesmo o caminho que o Messias iria fazer, o local onde ele iria exercer o seu ministério. E então, qual seria a missão do Messias? Por que e para que ele estava sendo enviado? Então, amados irmãos, o profeta do Senhor diz que estas coisas são básicas na nossa redenção. São coisas que devem estar incrustadas dentro de nós. Então, o profeta do Senhor diz que a melhor maneira para entender por que o Senhor fez descer os degraus da eternidade agora é indo ao livro de Isaías. Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 7. Ele diz: Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. Então o profeta do Senhor diz, vocês estão vendo? Ele começa a dar o local onde começará o ministério do Messias. Então, esta escuridão que ele fala aqui, que Isaías menciona, cobriu toda a terra. Toda a terra estava coberta por esta sombra da morte antes do Messias vir. E isto aconteceu porque havia acontecido uma queda no jardim, a morte entrou pelo pecado, cobriu toda a terra foi coberta por trevas e não havia esperança. Mas aqui, quando Isaías, instruído pelo Espírito do Senhor, começa a trazer a revelação do ministério do Messias, ele já começa dizendo que não haverá mais trevas, não haverá mais escuridão para aqueles que estavam aflitos. Aleluia! E então no versículo 2 ele diz: O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou, resplandeceu grande luz. Então, o profeta do Senhor explica que nesta profecia, Isaías, instruído pelo Espírito do Senhor, ele dá exatamente o local onde o ministério do Messias deveria começar, a Galileia dos gentios. Aqui ele descreve a condição da terra depois da queda no jardim, a queda do homem pelo pecado. A terra inteira foi coberta por trevas, pela sombra da morte. E então Isaías também, nestes 2 primeiros versículos, ele já mostra o que é que seria a missão do Messias, quando ele diz que este povo que estava na região da sombra e da morte viu uma maravilhosa luz. E quando eles veem esta maravilhosa luz, então no versículo 1 ele diz: não haverá mais escuridão para aqueles que estavam aflitos. Então, quando o Messias vem, ele vem como a luz do mundo. Ele traz luz para o mundo, para a humanidade que estava vivendo sob a maldição da sombra da morte. Amados, muito importante entender que esta morte entrou pela queda do homem no jardim. Esta morte agarrou toda a humanidade, aprisionou a humanidade por causa da desobediência de Adão no jardim. Por isso, como está escrito, pelo pecado
entrou a morte, e a morte então passou a reinar. Ó amados, se nós entendermos isso, nós vamos glorificar a Deus Pai por nosso Senhor Jesus Cristo a cada instante das nossas vidas. Porque foi justamente desta maldição, deste pecado, desta separação, que o Senhor veio nos libertar, oferecendo-se a si mesmo como um sacrifício vivo por nós, para poder abrir novamente para nós o caminho até a árvore da vida, a vida eterna, até Deus Pai, que tinha sido fechado pelo pecado. Esta escada, estes degraus que o Senhor agora fez descer do céu, este caminho para subir até Ele. Esta é a mensagem dos gloriosos degraus do céu, os degraus da eternidade, o caminho que a igreja vai fazer de volta para entrar no reino de Deus. Aleluia! Então, amados, no versículo 2, ele deixa muito claro que a missão do Messias era trazer luz, a luz de Deus, a luz da vida para este mundo em trevas. E isto tudo está falando da reabertura daquele caminho que tinha sido fechado. No versículo 3, ele fala da alegria, do júbilo que veio desta libertação. Mas então no versículo 4 ele diz: pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Então aqui o poderoso profeta do Senhor, ele diz: aqui está já determinada a destruição de Satanás, o esmagamento do inimigo e libertando a humanidade da escravidão, do jugo do pecado. Por quê? Versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E no versículo 7, então, ele diz: e ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, o poderoso profeta do Senhor continua dizendo que esta profecia de Isaías é uma imagem, um retrato de como que o Messias viria para abrir novamente o caminho que estava fechado e fazer descer os gloriosos degraus da eternidade para que agora a igreja possa subir. Porque o caminho que foi fechado em Gênesis 3:24, agora foi aberto pelo Messias. Então agora vamos abrir no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, para entendermos qual é a mensagem que estes degraus do céu estão transmitindo para a igreja agora. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, ele diz: o Senhor fez tudo formoso ao seu tempo. Também ele pôs a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele não consegue entender o que Deus fez do começo até o fim. Então o profeta do Senhor diz: povo abençoado, esta é uma mensagem muito, muito importante que o Senhor está transmitindo para a igreja quando Ele fez descer os gloriosos degraus do céu, os degraus da eternidade, e permitiu que vocês vissem a eternidade com os seus olhos mortais.
E a mensagem do Senhor aqui, através desta escritura e destes degraus, é muito clara e sem nenhuma ambiguidade, de que Ele que é o Criador de todos os homens, o Criador de toda a criação, Ele mesmo determinou como que Ele iria criar o homem, como que Ele iria criar o coração do homem. E Ele certificou-se de colocar uma provisão. Segundo a Bíblia Amplificada, ela chama de um implante. Deus fez um implante dentro do coração do homem. E nós entendemos que o implante significa um objeto estranho. Deus colocou um pequeno pedaço da eternidade em cada um de vocês. Em outras palavras, Ele está dizendo que quando Ele criou o homem, Ele deliberadamente criou o homem de forma que, enquanto o homem vivesse a sua vida sobre a terra, o homem teria dentro dele ou algo específico, como um implante que o Senhor colocou, que constantemente, perpetuamente, faz o homem lembrar que, embora o Senhor tivesse feito tudo com muita beleza, apropriado ao seu tempo, Ele criou obras maravilhosas sobre toda a face da terra. As árvores, tudo que é verde, as montanhas, os rios, os vales, os animais, os corpos celestes e o homem, tudo o que Ele criou. Mas Ele, por determinação voluntária, Ele criou o homem e o colocou em um lugar superior, diferente de todo o resto da criação. Então, tudo isto está respondendo esta pergunta: por que o Senhor Jeová Yahweh fez agora descer os gloriosos degraus do céu, neste tempo, para esta geração? Esta poderosa visitação deste tempo agora, do tempo do fim. E a resposta está justamente em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Que embora haja tantas distrações neste mundo, ninguém poderá dizer que é um ateu ou que não conhece a Deus. Porque Ele está declarando que por sua decisão, deliberadamente na forma como Ele criou e determinou que seria o homem, Ele colocou a eternidade, um pedaço da eternidade, na mente e no coração do homem. E isto para quê? Para que nada debaixo do sol pudesse satisfazer o homem, exceto o próprio Deus, e um anseio pela eternidade que o próprio Deus colocou dentro dele. Então, o poderoso profeta do Senhor diz: quão poderoso, povo amado, que Deus essencialmente criou o homem para a eternidade com Deus no céu. Então, somente o homem tem dentro dele esta consciência de que a vida neste mundo é temporária e que ele tem que se preparar para a eternidade. Então o Senhor diz: esta é exatamente a razão pela qual eu fiz descer os degraus da eternidade no céu. Porque Ele diz que a batalha final será sempre a batalha pelo coração. E o Senhor sabia que o coração do homem iria se inclinar para os esplendores e as maravilhas da criação que o Senhor criou. E que se o Senhor não colocasse, não implantasse este pedaço da eternidade que constantemente lembraria o homem da eternidade com Deus no céu, caso contrário, ele seria totalmente desviado deste propósito, envolvido pelos prazeres deste mundo, e ele não se prepararia para a eternidade e sofreria as consequências da perdição, da condenação e do tormento eterno no inferno.
para que o homem soubesse: olha, esta terra não é o seu lar. Olha, aqui não é o seu lugar. Então isto também é a resposta, porque o Senhor Deus fez descer os gloriosos degraus do céu, a escada da eternidade, agora, e permitiu que o homem a visse com seus olhos mortais. E então decidisse agora, deliberadamente, reconhecendo a eternidade que está dentro dele, se preparar para ela, preparando as suas almas, preparando o seu coração, preparando o seu corpo, preparando-se a si mesmos para o glorioso reino de Deus, o reino eterno dos céus, para o arrebatamento da igreja, a vinda do Messias. Porque a profecia de 15 de janeiro de 2017 foi muito clara. O Senhor mostrou a igreja sendo arrebatada, subindo puxada pelas cordas da própria glória de Deus, e então entrando na nuvem. Então a porta do céu se abre, os gloriosos degraus do céu aparecem, eles sobem os degraus para encontrar Deus face a face. Então você realmente vê claramente que este caminho, esta escada, é o próprio Cristo Jesus. Porque somente Ele é este caminho, e somente Ele abriu este caminho para que pudéssemos chegar a Deus Pai. Então esta geração está recebendo uma oportunidade única de, através deste caminho, Cristo Jesus, voltar e encontrar Deus face a face e não ter que enfrentar o juízo de Deus e o tormento eterno no inferno. Então vamos ler no livro de Tiago, capítulo 4, versículos 13 e 14. Ele diz: Eia agora vós, que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos, Aqui ele está falando de lucros. No versículo 14 ele diz: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Na versão amplificada ele diz: Qual é a natureza da sua vida? Acaso não é como um vapor, uma fumaça, uma neblina, que é visível por um pouco de tempo, mas depois desaparece? Que poderoso! Então, o profeta do Senhor continua: a razão pela qual eu trouxe Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, e agora Tiago capítulo 4, versículos 13 e 14, é para enfatizar a razão pela qual o Senhor Deus agora fez descer os gloriosos degraus da eternidade, os degraus da vida eterna, diante dos olhos desta geração, permitindo que fossem fotografados e vistos por todos e discutidos nas mídias sociais, para que todos pudessem ver e discutir o assunto. E o profeta do Senhor diz que Deus sabe que o coração do homem é facilmente corruptível. E ele diz: eu me lembro muito bem quando os filhos de Israel estavam prestes a entrar na terra prometida, e o Senhor Yahweh estava falando com eles, e ele estava dizendo isto para eles: olha, agora vocês vão entrar naquela terra prometida. Eu sei que hoje vocês estão prometendo diante de mim que vão me obedecer e cumprir os meus mandamentos. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa.
quando vocês entrarem lá, haverão tantas atividades, tantas distrações, tantas armadilhas, que farão com que o coração de vocês se afaste da adoração a Jeová, o poderoso Deus de Israel, que libertou vocês da escravidão egípcia com grandes poderes e maravilhas, e trouxe vocês até a terra que mana leite e mel. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que, apesar de todas as suas promessas para mim, eu conheço o coração do homem. Eu criei o coração do homem. E eu realmente conheço o coração do homem. E é por isso que eu coloquei dentro do coração do homem esta partícula, este chip da eternidade. Para que, apesar de todas as maravilhas deste mundo, todas as distrações e as ilusões deste mundo, que faria com que o homem se perdesse de Deus, do caminho de Deus, eu queria que o homem tivesse uma disposição voluntária de amor para mim e viesse até mim e me adorasse voluntariamente, como era no jardim antes da queda. Então, conhecendo Deus, a vulnerabilidade do coração do homem e a fragilidade da sua vida, que é como um vapor, como uma fumaça, como uma neblina que logo desaparece, Deus quis dar ao homem esta vantagem, colocando dentro dele a eternidade. E constantemente lembrando o homem da urgência, da necessidade de se preparar para esta eternidade. Porque este mundo e tudo que nele há está passando, mas o amor de Deus pelo homem é tão grande que quando Cristo Jesus veio e morreu na cruz, todos aqueles que crerem nele, que o receberem, que a vida deles agora vai transcender a perecibilidade, a corruptibilidade, a mortalidade, a vida temporal nesta terra, para que agora possam viver eternamente no glorioso reino de Deus, no glorioso reino da eternidade no céu. Então, isso está constantemente lembrando o homem: por favor, agora é a hora de se preparar para a eternidade. Chegou a hora de se preparar para o céu. Quão poderoso povo amado! Então, o Senhor verdadeiramente, em Cristo Jesus, Ele ancorou as almas dos homens no céu. Ele realmente quis certificar-se de que o coração de todos os homens estejam ancorados de tal forma que esta âncora constantemente está atraindo o homem constantemente para o trono da misericórdia, o propiciatório na sala do trono de Deus no céu, onde Cristo Jesus, o Messias, entrou com o seu próprio sangue e então aspergiu no propiciatório, obtendo assim uma eterna redenção. E ao expiar o pecado, ele também derrotou a morte. Que poderoso! Mas antes de irmos para esta forma como Cristo Jesus ancorou as almas de todos os homens, os corações dos homens, ao propiciatório de Deus no céu, eu quero voltar à profecia de Isaías, onde ele lindamente descreve como que o Messias viria para trazer esta luz que nos conectaria ao reino eterno da glória, ao reino de Jeová Yahweh, para que agora você possa priorizar a eternidade com Deus no céu, priorizar a eternidade acima de todas as belezas, os prazeres desta vida presente. Constantemente te lembrando que nada daqui de baixo que é passageiro
pode satisfazer a fome do seu coração, a fome por Deus, de eternidade a eternidade. Então chegou a hora de subir aqueles degraus e encontrar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, face a face. Então, quando Deus dá um flash da eternidade diante de vocês, mostrando os degraus da eternidade para vocês, para que quando você os visse, o seu coração iria gemer, ansiar, despertaria uma tremenda fome por Deus. Então é por isso que antes de irmos à forma como Cristo Jesus ancorou as almas de todos os homens com cordas eternas que constantemente puxam o coração do homem para Deus. Todas as pessoas na terra têm esta corda eterna que os puxa para a sala do trono de Deus no céu. Então, como que esta mensagem está criando uma urgência nos corações dos homens para se prepararem agora para a eternidade? E nós lemos então no livro de Isaías, capítulo 9, versículos de 1 a 7. A profecia que determinou o caminho que o Messias seguiria para chegar, para vir até nós. Quando ele viesse para resgatar a humanidade, quando ele viesse para trazer a aliança da graça, quando ele trouxesse o caminho da cruz. E você vê que Isaías estava falando a respeito de Zebulon e Naftali. E então ele falou da Galileia dos gentios. Em outras palavras, era daí que o Messias iria iniciar o seu ministério e então iria espalhá-lo. O avivamento iria espalhar, a luz iria espalhar até os confins da terra. Porque lembrem-se que a salvação veio para os judeus primeiro e então para as outras nações. Isaías chamou a missão do Messias como a missão de trazer a luz. Então, como é que a igreja deve se preparar? Porque ele diz: os seus corações têm a capacidade de discernir a eternidade quando ela aparece diante dos seus olhos, e então agarrá-la e preparar-se para ela e deixar todo o resto para trás. Então, nesta narrativa, vocês estão vendo que vocês têm a capacidade de receber a instrução que o Senhor está dando de como se preparar. Se preparar para a eternidade, se preparar para o reino eterno de Deus que está vindo. Então, primeiro de tudo, nós vimos que por causa do pecado, as trevas cobriam a terra antes do Messias vir. Então, a luz veio e expulsou as trevas. Então, vamos ver a vinda do Messias. Vamos a João, capítulo 1. Vamos começar exatamente de lá e pegar a instrução que os gloriosos degraus do céu, que Jeová Yahweh está transmitindo para esta geração. Então, João, capítulo 1, começando no versículo 1, o título diz: O Verbo se fez carne. Ele diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 2: Ele estava no princípio com Deus. 3: Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. No versículo 4, ele diz: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, no livro de João, você vê a manifestação daquilo que Isaías falou. Porque Isaías estava essencialmente dizendo que o sol da vida, o sol estava emitindo luz.
emitindo a luz da justiça desde o céu. Porém, entre o sol que estava emitindo a luz da justiça, o próprio Deus, e o seu povo na terra, levantou-se a morte. Então, devido ao pecado, à queda no jardim, agora a sombra da morte cobriu a terra. Então nós podemos ver que, embora a luz da santidade estivesse vindo do Senhor Jeová Yahweh, ela não podia alcançar o homem. Por quê? Por causa do pecado. Então, o pecado se tornou uma pedra de tropeço, um bloqueio, porque agora ele trouxe a morte, que é o salário do pecado. Isto tudo antes do Messias vir. Então eu disse que nós vamos ter uma grande discussão a respeito da remoção da morte. E então, como que o Messias veio? Segundo a descrição de vários profetas, de como que o Messias viria e iria cancelar a morte. Para que agora a luz de Deus, os raios da justiça e da santidade de Deus pudessem alcançar a humanidade. Então esta é a missão para a qual o Messias veio. Mas por enquanto vamos focar nesta luz, porque os degraus foram baixados e estão transmitindo a instrução de como que a humanidade deve se preparar. E nós vamos fazer isto antes de falarmos de como que o Messias ancorou as almas de todos os homens na sala do trono, no propiciatório. Então nós vimos que em João capítulo 1, ele diz que nele estava a vida, significando o oposto da morte, é claro, vida eterna. E esta vida era a luz dos homens. Foi assim que o Messias trouxe luz. E ele diz no versículo 5: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E na versão amplificada ele diz isto desta forma: e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas nunca a subjugaram, nunca a apagaram, não se apropriou dela e não é receptiva a ela. Então, aqui ele realmente descreve como que as trevas não têm poder diante da jurisdição da luz. Então, a mensagem dos gloriosos degraus do céu é esta: que quando chega o momento para a eternidade, quando a eternidade é colocada diante dos seus olhos, então agora, aquela eternidade que foi colocada dentro de você diz que a partir de agora, você tem que deixar todo o resto e priorizar a preparação, para agora agarrar a eternidade e apropriar-se da eternidade. Então, essa é a pergunta que eu estou fazendo para vocês. Como então a igreja se prepara? Qual é a instrução da preparação para que ela possa subir esta escada da eternidade? Então lembre-se que Isaías ele fala a respeito da luz, a maravilhosa luz que Jesus iria trazer para a humanidade. E então quando nós lemos agora no livro de João capítulo 1, você vê agora que a vida de Cristo trouxe a luz para a humanidade que estava em trevas. Então nós podemos ver imediatamente que o Senhor está apelando para a igreja. Ele está clamando o seguinte: que vocês devem ser os filhos de Deus. Vocês devem ser os filhos da luz, para que desta forma vocês possam ser os filhos de Deus que vão subir a escada do céu para encontrar o seu Pai face a face e a árvore da vida no eterno reino da glória. Então,
O Senhor está clamando para os crentes cristãos, para o corpo dos crentes, para agora andarem na luz, como filhos da luz, na luz que é Cristo. E ele diz que todo aquele que anda nele não anda nas trevas. Então, vocês podem imaginar quando Cristo Jesus, o Messias, trouxe a salvação de Deus, ele realmente trouxe luz. Ele trouxe luz sobre a humanidade. Então, imaginem um cego, totalmente cego de nascença. Em Nakura, em Menengai, muitos destes milagres têm acontecido e estão sendo celebrados agora. Então esta pessoa vem com toda a família dela e quando o Senhor visita, os olhos dela se abrem e ela é sensível à luz. A luz é tão forte que é quase insuportável para ela e ela tenta fechar os olhos. A mesma coisa aconteceu em Lima, Peru, quando uma senhora que era totalmente cega de nascença, então o profeta do Senhor disse que quando ele falou: Senhor, nós estamos esperando por ti aqui, que tu abras o céu e traga chuva. Exatamente neste momento, os olhos dessa senhora se abriram e o profeta diz, eu não tive muito tempo para dar atenção a ela, porque imediatamente começou a vir o chuvisco e o pó de ouro e todas estas coisas. Mas o profeta então perguntou para ela, o que é que a senhora está vendo? E ela disse, eu vejo luz, eu vejo luz. Muita coisa aconteceu naquele lugar, naquela hora. Então, vocês podem imaginar a obra que Jesus fez quando ele removeu a humanidade da escuridão total. Isaías disse que ele viria para fazer esta obra, para abrir este caminho que nós estamos vendo no céu, e ele traria luz, removendo a morte entre Deus e o homem, e agora permitindo que a luz de Deus resplandeça sobre a humanidade. Então eu estou dizendo que quando Deus enviou Cristo Jesus para salvar o seu povo, é essencialmente Deus abrindo os olhos dos cegos. O mundo inteiro estava cego, em trevas totais, cegueira total. Quando Cristo Jesus trouxe luz, ele abriu os olhos da humanidade para que a humanidade agora pudesse ver a luz de Deus, a luz que aboliu a morte, a luz que é o próprio Deus. Vocês entenderam por que Isaías falou a respeito da luz? Que o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. E os que habitavam na região da sombra e da morte, resplandeceu a luz. E quando ele fez isso, você essencialmente pode dizer que Cristo Jesus, em sua missão, ele veio para libertar a humanidade, a igreja, das trevas totais. As trevas que cobriram e escureceram a terra inteira. Então vamos começar por aí. Se ele veio para remover a humanidade, a igreja, das trevas, então nós entendemos que a única maneira para que vocês, como cristãos, como crentes, a única forma de vocês se prepararem para a eternidade, depois de terem visto os gloriosos degraus que Jeová Yahweh fez descer no céu, neste tempo, é que agora você seja capaz de ver a luz de Cristo. E então andar na luz de Cristo. Em outras palavras, tornar-se filho da luz. E agora andar como filho de Deus. Andar como filhos da luz de Deus. Ele diz que esta é a única maneira de você subir aqueles degraus e entrar.
Então vamos começar imediatamente no livro de Colossenses e ver qual é a instrução que o Senhor está dando agora para a igreja para se preparar. Antes de discutirmos que Jesus ancorou as almas no propiciatório, que está dentro da sala do trono de Deus no céu. O livro de Colossenses, capítulo 1, povo amado, Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nós sabemos muito bem, quando nós lemos em João, capítulo 1, que este Filho de Deus, ele é a luz do mundo. Ele veio como a luz. Isaías viu ele vindo como a luz. E João documentou muito bem isto lá. Ele é a luz do mundo. Através da sua luz, o mundo viu luz. Ele ofereceu a sua vida e aboliu a morte para que agora a luz resplandeça. Porque ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão, o perdão dos nossos pecados. Isto é muito poderoso, então a instrução aqui é muito clara, que o Senhor fez descer aqueles gloriosos degraus no céu para instar, para encorajar esta geração, esta igreja deste tempo presente, para voltar lá atrás e agora andar como filhos da luz. Para andar na luz de Deus, porque Cristo Jesus já removeu as trevas e já fez resplandecer a luz. João capítulo 8, versículo 12. A instrução que o Senhor está dando para a igreja nesta hora. João 8, versículo 12, ele diz: Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Muito poderoso. Então agora, isto é uma coisa muito poderosa que o Senhor fez. Ele trouxe luz para a igreja. Ele trouxe a luz de Deus agora, que agora alcança toda a humanidade, porque a morte foi abolida, foi cancelada, foi destruída. Então, quando ele fez descer os gloriosos degraus do céu, ele está clamando, ele está pedindo a esta geração que ande na luz de Deus, que se afaste das trevas, da perversidade das trevas deste mundo. Certifique-se de que agora vocês andem como filhos da luz, afastando-se da escuridão deste mundo. E você vê que muito poderosamente, aqueles que andam na luz de Deus, há um certo fruto, há uma certa característica que se espera que eles possuam. Em outras palavras, quando ele fez descer os gloriosos degraus da eternidade, no céu, o Senhor estava dando um toque de despertar para esta geração, para esta igreja, de que, por favor, certifique-se de que agora você vai andar na luz de Deus. O tempo acabou e somente aqueles que andaram como filhos da luz, a luz de Deus, somente eles vão subir aqueles degraus, aquela escada e entrar no reino da luz. E isto me faz lembrar muito bem um tempo quando Jeová, Deus Pai, veio para falar comigo. Ele veio para falar comigo a respeito do arrebatamento da igreja, a vinda do Messias, o arrebatamento da noiva e a respeito da casa do Senhor, do corpo de Cristo, do crente cristão. E então ele escreveu e falou por voz.
O dia de Melquisedeque, é assim que ele chamou o arrebatamento, o dia de Melquisedeque, é conhecido como o dia da luz. Em outras palavras, encorajando essa geração a andar na luz de Deus, tenha certeza de que você está andando na luz de Deus. Caso contrário, você ficará desapontado, porque Cristo Jesus, o Messias, já veio e ele aboliu aquela pedra de tropeço que estava causando a sombra da morte. Ele aboliu a morte para que a luz possa alcançar a humanidade. Então, por favor, escolha a luz. Ande nas obras da luz. Ande na luz de Deus, como filhos da luz. E ele está dizendo que os filhos da luz, estes são os filhos de Deus, que vão subir aquela escada do céu e vão encontrar Deus Pai, o seu Pai, no céu, exatamente onde a árvore da vida está. Então, ao fazer descer os gloriosos degraus, a gloriosa escada da luz no céu, o Senhor está encorajando esta geração a andar na luz de Deus. Na luz de Deus, povo amado. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 5 até o 7. Ouça o que ele diz. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Em outras palavras, ele tirou fora toda a morte que impedia a luz de chegar até nós e nos deu acesso à eternidade. Então, o Senhor está clamando à igreja, a esta geração presente, para andar na luz. O Senhor está pedindo a esta geração que sejam filhos da luz, para serem nascidos de novo, para receber o sangue de Jesus e a cruz do Calvário, a salvação que ele nos deu naquele altar da cruz, e então nascer de novo. E quando você andar na luz, então você vai manifestar o fruto da luz, o fruto da luz de Deus: justiça, santidade, ser cheio do Espírito, integridade, irrepreensibilidade, fidelidade, santidade, sabedoria, temor de Deus. Todas estas coisas, confiabilidade, as vestes de justiça, o seu nome no livro da vida, paciência, perseverança, bondade, amor, são muitos os frutos. Então, o Senhor, quando ele fez descer os gloriosos degraus no céu, ele está clamando a esta geração para andar na luz de Cristo, para que ela possa entrar. Para andar na luz de Cristo, para que ela possa ver a eternidade. Aleluia, amados irmãos. Amados, todos os que hoje ouviram esta tremenda, esta profunda ministração da palavra de Deus e desejam neste dia se posicionar diante do Senhor para agora tirar os olhos desta terra e focar na eternidade para a qual nós fomos criados e pela qual Jesus derramou seu precioso sangue para que nós pudéssemos agora entrar e então contemplar o nosso amado Pai face a face. Por favor, façam esta simples oração comigo.
Digam: precioso Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu me arrependo da complacência e da negligência. Eu me arrependo de ter perdido tanto tempo com as coisas que não são eternas. E hoje, Senhor Jesus, eu escolho a eternidade. Eu escolho a santidade. Eu escolho a justiça. Eu escolho a vida eterna. E que o Espírito Santo de Deus me ajude a me preparar para o glorioso e eterno reino de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ouvir este programa. Que o Senhor os abençoe. Thank you for listening this program. The Lord bless you.